Ainda falando sobre a dengue, o estado de São Paulo está sofrendo com o aumento no número de casos. O estado caminha para 300 mil casos confirmados. Já são mais de 100 mortes confirmadas causadas pela doença em 2024. Afinal de contas, por que a dengue maltrata tanto o nosso corpo? Por que a gente demora tanto para se recuperar da dengue? Especialistas têm feito alertas e a gente produziu uma reportagem especial sobre esse assunto. Vem comigo, põe na tela. Dor no corpo, manchas na pele, fraqueza, febre alta. Estamos diante de sintomas de uma doença muito comum, mas que pode levar à morte. A causa está aqui. Na água parada, ele ainda vai levar 8 dias para voar, picar, infectar e transmitir. Parece difícil, mas sem ações humanas para impedir, ele vai sobreviver. Segundo o Ministério da Saúde, somente este ano já foram registrados mais de 2 milhões de casos de dengue, com 682 mortes confirmadas pela doença e ainda 1.042 casos em investigação. Com esses números oficiais, é possível estimar que no Brasil, até o fim desta reportagem, pelo menos 40 pessoas vão se infectar com a dengue. Em Araraquara, um recorte dessa situação. Até agora já foram confirmados 190 casos da doença. Apesar dos números, o tratamento pode ser bem sucedido, mas também pode deixar sequelas significativas. Quando uma pessoa contrai o vírus, ela tem uma fase viral, que é a fase de replicação dos vírus. Então o vírus vai se desenvolvendo. Depois, numa segunda fase, nosso organismo tenta combater esse vírus de forma imune. Então, é a resposta imunológica, né? Nós vamos produzir células para combater o vírus. Então, nessa fase imune é a fase que aparecem a maioria dos sintomas, que é uma batalha do nosso organismo contra o vírus. Então, vem a febre, a mialgia, a prostração. Então, o vírus ele tem essas fases de evolução no nosso organismo. E as sequelas? As sequelas vão depender do estado clínico e dessa resposta imunológica do paciente também. Então, esse paciente pode ter, por exemplo, uma sequela numa hepatite, uma inflamação no fígado. Nós podemos ter uma sequela com problemas renais, pode ter um quadro de meningite, pode ter várias sequelas. Mas o normal, até 10 dias, é a recuperação completa. Alguns casos demoram até 30 dias e aí pode ser que fique alguma sequela. Em muitas ocasiões, a condição da doença pode se agravar, exigindo medidas como hidratação e administração de medicamentos intravenosos. Em casos mais graves, a hospitalização pode ser necessária. Principalmente a desidratação, que é o grande problema, né, da dengue, ela pode levar a essas sequelas graves e o paciente ter complicações. Alguns cuidados que os pacientes devem ter para não ficar com sequelas? Então, o importante é que as pessoas mantenham o repouso, né, porque o organismo precisa desse repouso para poder combater o vírus. As pessoas se hidratem muito. A hidratação é fundamental para você recuperar da dengue e não evoluir para as formas graves. Então, essa é a principal orientação. Para evitar tudo isso, o caminho já é conhecido: não deixar o mosquito nascer.